E olha só, pessoal, como que ficou esses pãezinhos de cebola. Com a massa super macia, com o miolo bem fininho. Essa receita é ótima para você que gosta de pão de cebola. Essa vai ser nossa receita de hoje aqui do canal. Os ingredientes que vamos utilizar já está tudo aqui na bancada, já está tudo separado. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, com as medidas certas, para não ter erro na receita de vocês quando vocês quiserem fazer. Então vamos começar essa receita aqui que vai dar super certo e vai ficar uma maravilha. Então vamos lá, pessoal, para dar início à nossa receita aqui, nós vamos colocar no liquidificador a cebola. A cebola tá picada assim, grosseiramente, porque ela vai moer toda aqui. Vai ficar ótima essa cebola aqui, que não vai sentir o sabor dela, mas não vai ver nenhum pedacinho na massa. Vou colocar também aqui no liquidificador os ovos. Vou colocar o óleo. E o leite eu vou levar para amornar, para poder colocar aqui também. O açúcar também vai nessa parte aqui. Eu estou colocando esses ingredientes porque essa parte aqui tem que ser bem dissolvida para a gente começar a dar consistência na nossa massa aqui. Vou amornar o leite e já continuo aqui com a receita. Vou colocar o leite para amornar aqui e vou dar uma dica para vocês. Coloquei o leite aqui, acendi o fogo, já está ali a medida certinha que vai ser utilizado. Você vai colocando aqui, você vai colocando a mão no canecão para você ver. Enquanto você estiver segurando ele assim, a sua mão não aquecer, você vai estar com o leite frio ainda. Quando você colocar a mão aqui, você sentir que ele está bem quentinho, você já pode desligar o fogo, porque ele já vai estar no ponto certo. O leite aqui, quando você usa assim, já é para você deixar ele tirar a temperatura e deixar ele mais ou menos um pouquinho acima da temperatura ambiente. Ele vai dar o ponto certo aqui no seu começo de massa e depois vai fazer ativação boa no fermento também. Olha, você pode colocar a mão aqui, você vai sentir o canecão aqui quentinho, mas você não vai ver aqui, não vai queimar a sua mão, ó. Coloca as duas mãos aqui, tá normal. E o leite já saiu a temperatura ambiente, e você já pode utilizar na receita. Vou voltar aqui com o liquidificador e vou colocar esse leite aqui. Agora, eu vou tampar o liquidificador aqui e vou bater isso daqui para misturar isso aqui muito bem e triturar bem essa cebola, para ficar tudo bem dissolvido. Antes de começar a bater aqui, eu já vou falar sobre o sal. O sal é o único ingrediente fora o fermento, que também não vai aqui, para ficar sendo dissolvido fora. Eu deixo o sal sempre por último. Como você pode ver aqui no meu canal, tem vários vídeos que o sal das minhas receitas sempre é o último ingrediente que é ser utilizado na massa, para não interferir na fermentação da massa. Agora eu vou bater aqui, daqui a pouquinho eu volto com essa mistura para mostrar a consistência dela. E olha só, pessoal, a consistência que fica aqui. Fica uma mistura bem cremosa. Não nem aparece a cebola aqui mais, desapareceu. Não tem nenhum, o cheiro dela fica muito aqui na mistura. É como eu falei, pessoal, aqui eu não mostrei a quantidade dos ingredientes para vocês, porque eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Assim fica mais fácil de vocês acompanharem o vídeo e vocês vão vendo aqui como que fica. E eu vou deixar tudo anotado na descrição. Fica mais fácil assim, vocês não perdem nada, não precisa ficar voltando o vídeo para pegar uma quantidade que você não anotou direito. Agora nós vamos dar continuidade aqui na nossa receita. Coloquei toda a mistura aqui na vasilha, eu vou vir com o fermento. Agora sim entra o fermento aqui na nossa receita. Vou colocar o fermento aqui. Esse envelope é instantâneo, ele tem 10 gramas. Ele tem 10 gramas, equivale a 2 tabletes de fermento fresco. Que são 30 gramas, na verdade, né? Quando ele está ativo, ele já equivale a 30 gramas. Então não precisa de 2 aqui. Eu vou misturar aqui, nessa mistura que foi no liquidificador. Só vou mexer bem aqui para dissolver ele um pouco, para a gente começar a colocar a farinha. A gente vai mexer aqui bem, deixa tudo bem dissolvido. Esse daqui, pessoal, sempre o fermento, para ficar bem dissolvido, uma mistura bem, ele tem uma boa ativação na sua massa, você tem que misturar ele bem assim. E como eu já falei na outra parte, antes de começar a bater no liquidificador. Não colocar o sal no começo da massa ajuda muito o fermento a criar força. Misturei aqui, que o fermento ele é rápido, eu já começo a vir com a farinha de trigo. Vai colocando a farinha aos poucos aqui, a gente vai mexendo. Vai colocando a farinha e vai mexendo. É sempre assim, ó. A farinha vai entrando na massa aqui e vai começando a dar uma pré-consistência já. Vai engrossando aqui nossa mistura. Já coloquei um pouco da farinha aqui, eu vou mexendo assim para ele dissolvendo a farinha aqui e ativando cada vez mais o nosso fermento. É sempre assim, vai colocando a farinha aqui e vai misturando. Sempre aos poucos, não coloca de vez porque às vezes pode ir 1 kg, às vezes pode ir 900 gramas. Depende muito da sua farinha e da consistência e do tamanho dos ovos também que vai na receita. A quantidade aqui
Depende muito. Você vai colocando aqui a farinha e vai misturando. Tá vendo? Aqui tá quase chegando no ponto que eu não posso mexer mais com a espátula aqui na massa. Ó. Vai dando a consistência. Aí você vai olhando nesse ponto aqui. Já tá bem dissolvido. Vou pegar o meu sal que tá aqui separado. Agora sim entra a vez do sal da massa. Vou misturar bem ele aqui. Tá vendo como ela vai ficando? Ó, mudando a consistência da massa. Ó. Aqui quase já não tá dando para mexer mais com a espátula. Ó. Como muda? Vai ficando uma massa bonita, não é? Olha só como que muda. Ficando uma massa grossa, mas não pesada. Ó. Ficando uma massa boa. Chegou nesse ponto aqui, eu venho com mais um pouco de farinha. Um pouquinho de farinha aqui. Daqui para lá a gente vai ter que pôr a mão na massa aqui, porque aqui não vai dar para fazer mais com a espátula. Agora eu só vou dobrando aqui a massa para dar a consistência certa aqui na nossa massa. Nesse ponto aqui, pessoal, aqui ainda não é a sova da massa, viu? Aqui a gente só tá misturando os ingredientes. Quando você vai colocando muita farinha assim, que nem eu coloquei aqui uma farinha a mais, você vai dobrando a sua massa. Isso daqui é a mistura dos ingredientes. A sova vai vir depois, uma outra etapa que eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui que ela tá absorvendo bem a farinha aqui de trigo? Ainda tem um pouco aqui na vasilha. Vou misturando aqui para dar o ponto de levar para a bancada. Depois nós vamos mudar aqui para a bancada para continuar essa sova aqui. Ela tá grudando bem pouquinho nas mãos. Ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui e mudo essa massa para cá. Desse ponto que a massa tá agora, daqui para lá a gente já pode começar a contar a sova dela. Já não vai muita farinha mais. Aí você vai puxando a massa assim e vai dobrando, ó. Vai puxando e vai dobrando. Isso daqui é a sova da massa, ó. Vai puxando e vai dobrando assim, ó. Tá vendo? É só você fazendo assim que dá certinho a sua massa. Porque o pão tem vários segredos nele para você desenvolver uma massa bem certinha de pão. Se você errar na parte do fermento e colocar o sal antes, ele não vai crescer, o fermento vai perder a força dele. Pode ficar um fermento mais fraco, o pão não cresce. Se você colocar açúcar demais, o pão pode começar a ficar grudento. Você não vai ter consistência aqui na hora de sovar a massa. Se você colocar muita água, vai farinha demais, o pão também vai ficar duro. Não cresce porque o fermento não vai agir na quantidade certa da massa que você está desenvolvendo. Aí assim você vai fazendo aos pouquinhos, ó, vai dobrando e vai puxando assim, ó. Isso daqui é o sovar do pão. Só vai dobrando assim, sovando, ó. Vai puxando e vai sovando, ó. Não gruda mais a mão. Aqui também, aqui você tem que prestar sempre atenção para ver se ele não vai grudar. Está vendo aqui que não está precisando de trigo mais? Se não precisar de farinha mais, você só vai dobrando assim e puxando a massa. Começou a grudar um pouquinho, você vem com um pouquinho de farinha. Não pode ser muito, é só assim, ó. É esse tanto aqui para a massa não ter contato direto com a pedra. Vai dobrando assim, sempre dobrando a massa. Tem gente que faz assim, né, esticando a massa assim. Eu não gosto de fazer pão assim. Eu já aprendi desse jeito de dobrando. Eu acho melhor assim. Assim vai menos farinha na massa. E o pão fica mais úmido, mais macio também. Você vai dobrando aqui, ó. Vai dando a consistência certinha no seu pão. Vocês estão vendo como que a massa já fica bem douradinha? Ela já doura um pouco a massa, ó. Ela não fica aquela massa muito branca. Porque a cebola e o leite já dá uma cor diferente da massa. Aqui, pessoal, chegou no ponto de sovar ela bem. Nós vamos contar aqui, desde o começo da sova até a finalização aqui dessa parte, 20 minutos. Vamos puxando assim a massa e vamos dobrando ela por 20 minutos. Sempre assim, pessoal. Grudou um pouquinho aqui, para você não ficar fazendo muita força aqui na massa, vem com um pouquinho de farinha. Ela fica leve aqui de você dobrar de novo, ó. Aí você vai dobrando assim, ela vai ficando leve, ela não fica pesada de você fazer essas dobras. Tá vendo aqui, ó? Ela entrou todinha a farinha que eu coloquei aqui, ela começa a ficar um pouquinho pesada, porque ela gruda aqui na bancada, ó. Aí você vai ter um pouquinho mais de força para dobrar ela. Você vem aqui de novo com mais um pouquinho de farinha. Sempre prestando muita atenção na farinha aqui, porque aqui você pode perder o ponto da massa se você colocar muita farinha também. Pode ficar uma massa pesada. É sempre bem pouquinho assim, ó. Você coloca, ela já desaparece. Vai dobrando a massa. Agora ela já não está precisando mais de farinha aqui, é só ir dobrando ela para a gente concluir ela no tempo de 20 minutos. Agora eu estou mudando o jeito de sovar aqui para vocês verem a diferença que dá. Para rasgar a massa assim, ela vai começar a puxar mais farinha. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui faz você perder a consistência certa do seu pão. Vocês estão vendo aqui que ela está amolecendo, ó? Eu estou fazendo assim de propósito para vocês verem qual é a diferença aqui. Ela começa a puxar a umidade de dentro da massa, ó, voltou a grudar. Aqui, se você começar a fazer o pão
chegou nesse ponto, assim você vai pensar, meu Deus, eu perdi minha massa, eu errei aqui. Mas aqui não tá errado, aqui você vai puxar a massa, que olha só como ela grudou. E tava no ponto certinho, né? Eu só fiz assim para mostrar como cada sova tem o seu jeito certo aqui. Você volta aqui com um pouquinho de farinha de novo, volta com a sua massa para cá e volta a dobrar ela aqui, ó. Um pouquinho só de farinha, você já recupera ela de novo, ó. Tá vendo aqui como que muda? Ó, já voltou normal, ó. Porque a umidade vai estar na parte interna dela, não tá por fora. Vai fazendo assim de novo, já recuperou a massa, ó. Se você ficar rasgando muito a massa, você vai começar a colocar muita farinha aqui. Aí você perde a consistência certa do seu pão. Vai ficar aquele pão pesado com a massa muito dura. Isso vale para qualquer receita de pão, não é só para esse pão de cebola aqui. Várias receitas tem que seguir o mesmo caminho aqui, senão você erra. Aproveitando que eu estou sovando a massa aqui, pessoal, eu já vou falar para vocês não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar notificações e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal aqui a crescer e ajuda também na elaboração de novas receitas. Continuando aqui a massa, aqui já está quase no ponto certo, ó. Você vai dobrando assim para você chegar no ponto certinho dela, ó. Tá vendo? Ela não gruda mais nas mãos, nem na bancada também. Aqui eu já tô com 16 minutos de sova. Isso daqui, pessoal, também é um jeito de sovar a massa, ó. Você vai puxando assim, você também tá sovando ela, porque quando você vem com os dedos assim, a massa vai entrando para dentro dessa bola aqui e vai voltando para cima de novo pelo meio assim. Vou fazer mais devagar aqui para vocês entenderem bem como que é o dobrar da massa aqui. Você estica assim a massa, ó, tá normal, né? Você vem aqui e puxa aqui com a mão, ó. Puxa e dobra assim. Dobrou uma, ó. Você vem aqui e vira de novo, dobra duas, ó. Você vai lá, aperta assim, dobra três. E assim vai indo. Até você chegar no ponto certo dessa massa aqui. Isso daqui é a dobra da massa que eu tô falando aqui nesse tempo de sova. A massa é sempre assim, ó. Não tava pedindo mais farinha, ó. Mas mexeu um pouquinho, já pedi um pouquinho mais de farinha. É sempre assim, ó. Só untando, ó. Bem pouquinho para não ficar aquele monte de trigo. É a pontinha do dedo, assim, ó. Você pega de farinha, esse tanto. Vem, coloca aqui, espalha, volta com o pão. Vai dobrando de novo. O que vocês acharam da receita até aqui? Vocês acharam difícil? Acharam que tá fácil? O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário que eu quero saber o que vocês acharam. Vocês já fazem esse pão aqui? Se é desse jeito, como que vocês fazem? Essa é a receita que eu faço aqui. Mas tem vários modelos desse tipo de pão de cebola, né? Agora, pessoal, aqui já deu os 20 minutos de sova. Olha só como que ela fica. Fica uma massa bem lisa, não fica aquela massa assim ressecada. A massa lisa, porque não fica aquela massa assim ruim de mexer com ela, ó. Bem maleável. Nós vamos começar a repartir esses pãozinhos aqui. A gente vai fazer uma bola assim nela, para poder tirar a medida certa aqui, para a gente começar a repartir. Agora, pessoal, já tá a bola da massa já está formada aqui. A gente vai vir com a faca aqui no meio, vai repartir em dois. Vou repartir mais em dois aqui. E esse daqui também mais em dois. Por que eu estou repartindo assim? Agora a gente vai pegar, vai refazer assim de novo. Vai fazer as bolinhas, ó. Sempre com as mãos assim, ó. Fica com as mãos assim. Vem aqui, segura nelas e forma uma bola assim. Tá vendo? Forma uma bolinha pequena. Forma em todas essas massas, faz a mesma coisa. E assim você ainda continua sovando ela, mesmo depois dos 20 minutos. Pronto, eu formei as 4 aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho de farinha de novo aqui. E eu vou abrir os cordões dessa massa. Vou pegar essa massa que tá feita aqui, vou dobrando assim, para ela formar um cordão. Tá vendo? E você vai apertando, assim, ela vai abrindo, ó. Vai apertando aqui, ela vai abrindo a massa. Vai abrindo e vai puxando assim, para ela ficar num tamanho certo aqui, para você tirar as medidas do seu pãozinho. Tá vendo aqui como ela estica bem? Vai esticando e vai puxando, ó. Estiquei aqui, eu vou usar os dedos como medida. Aqui, ó. Chega assim, você pega aqui 3 dedos. Se você quiser menor, aí é a decisão de cada um. Eu vou fazer com 3 aqui, tiro 3, ó. 3 de novo. Isso daqui é para quando não tem balança. Eu tenho balança aqui, mas eu vou fazer assim para mostrar como vai ficar quase todos do mesmo tamanho. Só é um pouquinho a diferença, mas depois de assado nem aparece também a diferença, fica bem pouquinho. Tá vendo aqui? Eu tô tirando as medidas, ó. Tirei todos, até que deu 3 certinho. Vou reservando aqui no cantinho e vou fazer isso aqui com toda a massa. Agora eu vou deixar essa massa aqui um pouquinho para untar a forma com óleo. Vou pegar minha forma para ser untada,
Pra gente dar continuidade aqui na nossa massa e modelar esses pãozinhos. Aqui, pessoal, não tem mistério. É só colocar um fio de óleo aqui pra gente esticar esse óleo aqui pra eles não grudar. Forma bem untada com óleo. Agora a gente vai começar a modelar esses pães pra poder passar pra lá. Você faz com a mão assim, desse jeito que tá a minha mão aqui. Você vem aqui e aperta a massa aqui na palma da mão. Vai formando a bolinha. E assim você vai fazer com todos os pãezinhos. Tá vendo, ó? Como ele fica? Ele fica com a massa bem lisinha por cima, ó. Ficando bem lisinho. Se você vê que ficou uma dobrinha igual o meu tava aqui, que eu pensei que já não tava mais, você vem aqui e volta de novo, ó. Vai apertando assim, para ele ficar bem lisinho. Quer ver só quando ele vai ficar com a casquinha bem certinha agora? Olha como ficou agora, por inteiro. Tá vendo? Essa parte aqui vai ficar para cima, ó. Embaixo aqui vai ter a emenda dele, ó. Mas essa aqui é a parte de cima. Assim nós vamos fazer em todos os pães aqui, ó. Ó, eu deixo sempre mais ou menos um dedo assim e um dedo assim. Eles vão crescer, vão encostar um pouquinho, mas não vai ficar muito achatado um no outro. E assim a gente vai fazendo, pessoal. Vai modelando todos os pãezinhos para poder montar a nossa forma do nosso pãozinho de cebola aqui. Aqui, pessoal, olha como que eles ficam. Agora a gente vai colocar eles para crescerem. Tá vendo aqui? Eu deixei o espacinho, ó. Sempre um vão de dedo assim e um assim, mais ou menos, para cada um. Vai deixando assim para eles crescerem e encostar bem pouco um no outro. E aqui deu 31 pãozinhos de cebola. Tudo modelado aqui certinho os pães. Eu vou vir aqui com uma toalha. Eu uso a toalha de mesa que eu acho melhor. Porque ela cobre bem aqui e dá um peso para aquecer esse pão. Uma toalha dobrada aqui, vem aqui, abre ela um lado assim. E vem com um plástico. Se você colocar esse plástico aqui na sua massa, ele vai abafar o pão aqui, o fermento vai agir melhor e a massa não vai ressecar. Volto aqui de novo com o pano. E vou deixar coberto aqui por mais ou menos uns 45 minutos. Para ele crescer e dar o ponto certo da gente continuar essa receita. É sempre assim, pessoal. Deixa bem vedado aqui. Para ele não ficar entrando ar frio aqui. Vou deixar ele crescer agora, daqui a pouco eu volto com a continuação da receita. Então vamos ver, pessoal, como que ficou nossos pães aqui. Aqui eu deixei um pouco mais, eu falei 45 minutos, eu deixei 1 hora. Olha só como eles cresceram bastante. Agora nós vamos passar a gema aqui. A gema aqui eu já deixei bem misturada, a gema natural, não tem leite, não tem café, não tem nada, só a gema mesmo. Vamos passar a gema aqui bem passado, para deixar esses pão bem douradinho no forno. Aqui, para poder usar essa gema aqui, eu só tirei a película. Para não ficar aquela película que dá cheiro na receita. Essa gema aqui bem passada. Aqui é bom caprichar na gema, para ele ficar bem douradinho. Terminei de passar a gema, agora a gente vai vir com orégano aqui. O orégano aqui é gosto. Eu vou colocar, se vocês não gostarem, não precisa pôr. Terminei de colocar o orégano, eu vou assar esses pães até eles ficarem bem douradinhos em cima em forno a 220 graus. Os pães assaram por mais ou menos uns 45 minutos, eles ficaram bem dourados assim. Olha só, pessoal, como que ficou bonito esse pão. Bem douradinho, bem amarelinho. Esse pão de cebola é uma delícia. Fica com o gosto da cebola não muito forte, esse é aquela cebola que fica gostosa no sabor. E além de ficar com a massa super macia, com o miolo bem fofinho, é muito boa essa receita. Olha como que fica por dentro. Muito boa mesmo. Não deixe de fazer essa receita. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os ingredientes certinho para vocês fazerem. Uma maravilha essa receita. Agora eu vou finalizar essa receita por aqui. Eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações para ter mais receitas como essas. Até a próxima receita, pessoal.